Olha só, queridos, vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso 21 ao verso 24, inicialmente, e depois nós vamos dar sequência a partir do 35, tá bom? Olha que palavra especial ao nosso coração nessa noite. Marcos, capítulo 5, verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Essa é a palavra do Senhor para nós. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 24 e seguintes, né? E o tema da nossa reflexão na série Aos Pés de Jesus é lugar de súplica e socorro. Aos pés de Jesus é um lugar de súplica e de socorro. Nós sabemos que aos pés de Jesus é um lugar para ouvir e crescer. Também aos pés de Jesus, como nós já compartilhamos, é um lugar para chorar e desabafar. E pode se tornar também um lugar para cultuar e adorar. Todas essas experiências que eu estou mencionando, das quais nós já compartilhamos, as quais nós já compartilhamos com os irmãos, foram vivenciadas por Maria, né? A irmã de Marta e Lázaro. Ela aos pés de Jesus, ela ouviu e cresceu, ela chorou e desabafou, e ela também cultuou e adorou o Senhor. Mas o episódio de hoje, né, do Evangelho, nos ajuda a dar um passo além e nos ajuda a refletir e pensar que também aos pés de Jesus é um lugar para suplicar, de súplica e de socorro. É um lugar onde a gente traz a nossa súplica e recebe da parte de Jesus, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, o socorro, né, que nós necessitamos. E a gente vai desenvolver essa reflexão a partir da experiência descrita no Evangelho de Marcos, desse encontro de Jesus com Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, como está descrito aqui. Então a sinagoga era um lugar de reunião dos judeus, né? Era um lugar onde eles liam a lei e os profetas, onde eles tinham a instrução. E Jairo era um dos líderes leigos da sinagoga, né? E eles tinham responsabilidade em relação ao culto, responsabilidade em relação à administração da sinagoga, do culto e de tudo que estava relacionado com a sinagoga. E o texto diz que Jesus tinha voltado de barco para outra margem, né, para o outro lado do lago de Genezaré, e afluiu multidão, como acontecia em várias situações descritas no Evangelho. Jesus está cercado por multidão e ele está junto do mar, como diz o verso 21. E exatamente neste contexto, nesse momento, o Evangelho diz que eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Esse indivíduo que tinha um papel importante, até talvez preponderante ali no ambiente da sinagoga, que era o lugar de reunião dos judeus, o lugar de instrução, onde se lia a lei, onde se lia os profetas, né? E que se desenvolvia a vida cultica, né, da comunidade de Israel em muitos contextos que estavam longe do templo. Então esse um dos principais, chamado Jairo, né, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Olha só, mais um personagem do Evangelho que se coloca aos pés do Senhor Jesus. E este aqui, né, Jairo, o principal da sinagoga, que se coloca aos pés de Jesus, vai nos ajudar a refletir, né, que aos pés de Jesus é um lugar de súplica e de socorro. E aí, esse Jairo que se coloca aos pés de Jesus, insistentemente suplica. E insistentemente suplica a Jesus: a minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e ela viverá. Olha que palavra extraordinária. O Jairo, aquele indivíduo que tinha que estava ambientado com a sinagoga,
o lugar de reunião, o lugar de culto, o lugar de instrução para o povo judeu que estava longe do templo, né? E ele que era um dos principais, quando ele tem a oportunidade do encontro com Jesus, ele não tem dúvidas, ele não tem nenhum tipo de titubeio, né? Ele vai e se prostra aos pés do Senhor Jesus. Olha que coisa surpreendente. E clama com insistência, suplica insistentemente: Senhor, né, vem, põe as suas mãos sobre a minha filha, né? Impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. E o Senhor Jesus, de maneira surpreendente, diz o texto, Jesus foi com ele, e grande multidão seguia comprimindo-o. E a gente sabe, na sequência do Evangelho, que enquanto Jesus vai para atender, né, a súplica do Jairo, acontece nesse meio tempo algo, né? Uma mulher com fluxo hemorrágico de 12 anos entra no meio da história, né? E Jesus, que estava indo para atender Jairo, né, tem um interregno aqui, né? Ele acaba sendo temporariamente impedido de atender Jairo, né, para atender uma outra situação. Mas lá na frente, a partir do verso 35, nós vamos ver a sequência quando Jesus, enfim, vai até a casa de Jairo, e aí o desenrolar é surpreendente o que ocorre quando Jesus chega àquele lugar. Então aqui, nossa reflexão nessa noite vai nessa direção. Aos pés de Jesus, lugar para súplica e socorro. Que bom, louvado seja o nome do Senhor, porque aos pés de Jesus é o lugar onde nós podemos entregar a nossa súplica e receber, segundo a graça de Deus, segundo a vontade do Senhor, para a honra e glória do seu nome, o socorro que nós tanto buscamos e que nós tanto precisamos. E esse é o meu desejo, a minha oração nessa noite, para a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus queridos, que de repente estão derramando, precisando apresentar ao Senhor sua súplica nesse dia. E que você possa ser visitado pelo socorro do alto, pelo socorro do céu, pelo socorro que vem do Pai, né, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. E aqui eu queria destacar alguns aspectos importantes. Por que aos pés de Jesus pode ser um lugar de súplica e, sobretudo, é um lugar de socorro? Porque nós vemos aqui que Jesus acolhe o desesperado. É lindo isso, né? Jesus acolhe o desesperado. É o que nós lemos do verso 21 ao 24. Diz que Jesus acolheu, né, o clamor, a súplica de um pai desesperado. Esse pai tinha nome, era Jairo. Esse pai tinha um papel importante na sua comunidade. Ele era um dos principais da sinagoga. Esse pai estava familiarizado, não é, com a vida cultica de Israel. Ele cuidava de tudo que estava relacionado com a sinagoga. Talvez do culto, talvez da parte administrativa. Ele tinha um papel, uma função. Ele era alguém conhecido, ele era alguém de uma certa forma importante dentro do seu contexto, mas ele estava desesperado. Porque talvez o bem mais precioso que ele tinha da parte de Deus, que era a sua filhinha, uma menina de aproximadamente 12 anos, estava à morte, aqui diz o texto, estava à morte. E nós que temos filhos, né? Nós que temos filhos, seja de 12, seja de 14, de 7, de 10, de 20, seja de que idade for, né? Algo que venha cometer a vida dos nossos filhos, né? Nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, né, para que os nossos filhos tenham o melhor na saúde, nos estudos, na vida, porque nós amamos os nossos filhos, queremos o bem dos nossos filhos, e tudo que tiver ao nosso alcance nós fazemos, e fazemos até além daquilo que podemos muitas vezes, para o bem dos nossos filhos. Muitas vezes damos a eles aquilo que nós, quando crianças, ou quando adolescente, quando jovem, não tivemos, né? Por quê? Porque nós amamos e queremos o bem dos nossos filhos. E Jairo, obviamente, estava com o coração estraçalhado, estava desesperado. E ele não tem nenhum tipo de pudor, ele não se apegou à sua função,
ele não se apegou à sua reputação, ele simplesmente se colocou aos pés de Jesus e suplicou com insistência para que Jesus socorresse a sua filhinha. Então, e é lindo ver que Jesus acolhe a súplica do desesperado. O texto do Evangelho de Marcos diz assim: Jesus foi com ele, simplesmente de uma maneira imediata, pronta, né, receptiva, compassiva. Jesus atende de maneira imediata, pronta a esse desesperado, e vai com ele. E o texto diz que nessa ida a multidão seguia e comprimia Jesus. E a gente sabe que nessa ida de Jesus para atender a esse pai desesperado, ele foi meio que parado, né? O processo foi de uma certa forma postergado, porque Jesus teve que atender uma outra situação. Mas Jesus foi de maneira pronta, imediata, né? Jesus não protelou. Ele foi protelado no caminho, mas ele não protelou. Ele imediatamente saiu para ir ao socorro desse pai desesperado por causa da sua filha. E eu creio, né, que o Senhor é o mesmo. A palavra do Senhor diz: Jesus é o mesmo. Ontem, hoje, será para todos sempre o mesmo. Ele é aquele que acolhe o desesperado. Ele acolhe a súplica do desesperado. Pode ser por causa de um filho, de uma filha. Pode ser por causa de um casamento. Pode ser por causa de uma situação de saúde, né? É por isso que nós temos a graça e o privilégio, né, de poder suplicar aos pés de Jesus. Porque Ele acolhe a nossa súplica, acolhe o nosso desespero, a nossa luta, a nossa dor, o nosso sofrimento, as tragédias, as dores que se abatem sobre nós. Nós temos a quem suplicar, né? Nós suplicamos a Jesus, o Senhor, o Salvador, aquele que é cheio de graça, de compaixão, de misericórdia, e que tem, né, poder e que tem graça para vir em socorro à nossa situação. Então, nessa noite, eu não sei, de repente você está precisando entregar sua súplica ao Senhor, né? Você deve ir ao lugar certo, você deve ir aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus é o lugar da súplica. É aí mesmo que você tem que se colocar aos pés do Senhor Jesus, como fez Jairo, como fez a mulher Ciro-Fenícia também, como fez o leproso, né? Como fizeram, né, tantos outros personagens da Escritura, do Evangelho, né, que se colocaram aos pés de Jesus. E Jairo, de uma maneira específica, ele se coloca em súplica insistente. E ele é acolhido na sua súplica, na sua dor, né, no seu sofrimento, na sua angústia por conta da sua filhinha. Então eu não sei como é que você está, se você está necessitado de se colocar aos pés de Jesus para apresentar sua súplica. Talvez de uma maneira insistente, talvez de uma maneira desesperada, como foi o caso de Jairo. Porque quando toca em certas coisas, em certas áreas da nossa vida, o desespero toma conta. Porque nós somos humanos, né? Nós somos limitados, nós estamos sujeitos, né, a todas as intempéries e vicissitudes desta vida. E Jairo não titubeou, não se apegou a nada, a sua reputação, a sua posição, ele simplesmente lançou-se aos pés do Senhor. E é isso que eu e você devemos fazer, nos colocar aos pés de Jesus e apresentar nossa súplica a Ele, né? E aguardar resposta e socorro vindo do alto. Eu estou encorajando, incentivando você a apresentar sua súplica ao Senhor Jesus nessa noite, como fez Jairo, né? Porque Jesus acolhe o desesperado. E se você está desesperado, você não está aqui por acaso. Não é acidente, não é coincidência, é providência do Senhor. Para ouvir essa palavra nessa noite, se você está desesperado, seja por um filho, seja por uma situação familiar, seja por qualquer outra situação que está promovendo desespero na tua vida, apresente-se aos pés de Jesus a tua súplica e vamos esperar e clamar para que Ele visite você com socorro do alto, com socorro do céu, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. É lindo. Aos pés de Jesus é um lugar de súplica, é um lugar de socorro, porque Jesus acolhe o desesperado. Mas mais que isso, nós vamos ver um pouquinho mais,
que aos pés de Jesus é um lugar de súplica, de socorro, porque Jesus renova a fé do amedrontado. Olha que lindo. Depois dele ser, da ida de Jesus até a casa de Jairo ser postergada, porque Jesus vai socorrer a mulher do fluxo de sangue. No verso 35 diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa do Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Olha a notícia que Jairo recebe. Jairo, não precisa mais incomodar Jesus. Para de incomodar Jesus, porque a tua filha já morreu. Acabou, acabou. E aí o texto é surpreendente. Olha o que Jesus responde. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aquele que se coloca aos pés de Jesus com a sua súplica vai receber socorro. Por quê? Porque Jesus não só acolhe o desesperado, como renova a fé do amedrontado. É claro que Jairo, ao ouvir uma palavra dessa, o medo toma conta. Toma conta do coração de Jairo, do meu, do seu, de qualquer outra pessoa. Nós somos assaltados pelo medo. E quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Mas também, quando a fé entra pela porta, o medo tem que sair pela janela. Jesus diz para o Jairo: não temas, não temas, crê somente. Com a mesma fé que você veio e se prostrou aos meus pés. Ali atrás, há pouco tempo atrás, você veio e se prostrou aos meus pés e clamou insistentemente e foi acolhido no seu desespero. Não temas, creia, mantenha-se firme na fé, mantenha-se firme na fé. É lindo ver, né, que o Jesus que acolhe o desesperado é o Jesus que renova a fé do amedrontado, né? Jesus não permite que aquela notícia tão triste, né, tão devastadora, né, implante no coração de Jairo um medo, né, e ele fique refém desse medo. Não, Jesus diz: não temas, crê somente. E a gente pode lembrar no Evangelho algumas vezes que Jesus usa desta palavra de encorajamento, né, renovando a fé, fortalecendo, impulsionando a fé na vida dos seus discípulos. Jesus disse para Marta, né, eu não disse para você que se você crê, você veria ou você verá a glória de Deus? Olha que lindo, né? Na história do Evangelho, Jesus impulsiona, né, fortalece, renova a fé na vida daqueles que muitas vezes estão sendo assediados pelo medo. E eu sei que nós estamos suscetíveis ao medo, né? Por causa das notícias ruins, né, que chegam até nós, por causa dos acontecimentos trágicos que se abatem sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Muitas vezes são diagnósticos tenebrosos que chegam para nós, né? Às vezes nós temos que lidar com situações impensáveis, né? E aí o medo, obviamente, se apresenta por causa da nossa humanidade, por causa da nossa limitação, por causa da nossa fraqueza. Mas Jesus é aquele que fortalece a nossa fé, né? Que impulsiona, que renova a nossa fé. Aos pés de Jesus é o lugar de súplica, porque ali também será o lugar do socorro para mim e para você. Porque Jesus renova, né, fortalece a fé do amedrontado. Você lembra dos discípulos? Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade terrível, e eles estavam tomados de pavor. Então Jesus vem andando sobre as águas, e quando eles têm aquela visão de alguém andando sobre as águas, e eles, com as suas superstições, com as suas crendices, eles identificam naquela visão um fantasma e gritam de medo, pensando ser um fantasma. E Jesus diz para eles: não temais, ou não temam, sou eu. Jesus muitas vezes usa esta palavra, né? Não temam. E aqui ele diz para Jairo: não tema, crê somente. E a palavra que Jesus está trazendo
para mim e para você nessa noite, né? Para mim e para você nessa noite. Não temas. Crê somente. Né? Não deixe o medo dominar o teu coração, a tua mente. Não deixe o medo ditar, né, a tua postura. Não. Nós sabemos que o medo faz parte, como humanos que somos, é um sentimento que nós temos que lidar com ele, mas a palavra do Senhor vem a nós para dizer, não temas, crê somente. Mantenha-se firme na palavra de Jesus. Mantenha-se firme nas promessas de Jesus. Não é? Mantenha-se firme nas experiências que você já viveu da parte de Jesus na sua vida. Então, é lindo. É isso que o Senhor traz ao nosso coração nesse dia. Aos pés de Jesus é um lugar de súplica e de socorro. De repente você está apresentando a Jesus a sua súplica. E nós pedimos que da parte de Deus venha o socorro. Porque Jesus acolhe o desesperado. E aí também, que é um lugar de súplica e vai se tornar, para a honra e glória do Senhor, um lugar de socorro, porque Jesus fortalece a fé do amedrontado. Jesus fala com Jairo, não deixa essa notícia ruim, não deixa essa palavra de morte, de tragédia, dar o tom, né, da sua postura. Não, crê somente. Eu estou aqui com você e eu estou indo em direção à sua necessidade. Que Deus permita que a sua fé seja fortalecida, seja renovada, seja impulsionada nessa noite através da palavra do Evangelho, através daquilo que Jesus disse para Jairo, que essa palavra ecoe, que ela reverbere e que ela alcance o teu coração, como alcançou o coração de Jairo naquela ocasião, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. E você está ouvindo nesta ocasião a palavra do Senhor. Que essa fé seja fortalecida, seja renovada, seja impulsionada no teu coração. Né? Que o medo seja subjugado. Porque a fé entrou pela porta e o medo vai sair pela janela em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, comigo e com você, para a honra e glória do Senhor. Porque nós estamos, mais uma vez, nos colocando aos pés de Jesus. Ali onde pode se tornar um lugar de súplica e de socorro para mim e para você. E para a gente viver algo novo, algo diferenciado da parte de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que assim seja, em nome de Jesus. Mais uma coisa surpreendente. Aos pés de Jesus é um lugar de súplica e de socorro. Porque ali Jesus acolhe aquele que está desesperado. Jesus renova ou fortalece a fé do que está amedrontado. E Jesus propõe esperança para aquele que está vivendo o caos, né? Ele propõe esperança aonde está estabelecido o caos. Olha que coisa surpreendente. A sequência do texto, verso 37, diz assim: contudo, Marcos 5,37, contudo, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de terem a permissão de Jesus para acompanhá-lo na sequência dessa ida à casa de Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, o caos. O caos estava estabelecido, o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, disse-lhes Jesus: por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus viu aquele cenário e o choro era alto. A comoção tomou conta de uma forma, parece-nos que descontrolada, pela situação. Obviamente, uma criança de 12 anos, morta, naquele cenário. Então, e ali os judeus expressavam, né, o seu luto, a sua dor, com choro. Havia ocasiões em que eram contratadas as carpideiras, profissionais do choro, para estarem ali participando daquele luto e manifestando dor, sofrimento, né, o lamento por conta daquela morte. E Jesus, ao chegar naquele lugar, ele não identifica como algo de consolo, de empatia, mas um caos, um alvoroço. É o que está descrito aqui. E é nesse cenário onde está estabelecido o caos em que Jesus traz a esperança. Ele traz
onde está estabelecido o caos, uma palavra de esperança. Jesus diz, ao entrar, verso 39, disse-lhes: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E o verso 40 diz que riram-se dele. As pessoas viram a criança morta. As pessoas riram na cara de Jesus. Fizeram chacota de Jesus porque era uma loucura para aqueles que estavam tomados pelo caos ouvir uma palavra de esperança. Né? Não fazia nenhum sentido a palavra de esperança para aqueles que estavam dominados pelo caos. Né? E é surpreendente. Jesus chega em um cenário de caos e promove uma palavra de esperança. E ele diz: essa criança não está morta, ela dorme. Porque a morte, que era irreversível aos olhos dos homens, seria revertida pela intervenção do Filho de Deus. Jesus sabia que aquele estado de morte estava com minutos contados. Por isso ele traz uma palavra de esperança num cenário de caos. E eu sei que muitas vezes o que acontece comigo e com você é que se estabelece na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, um cenário de caos completo. Um cenário de caos. E a gente entra na onda do caos. Né? A gente é levado pela vibe que se estabeleceu pelo caos. E é exatamente o que aconteceu aqui. O texto diz que quando Jesus chega na casa dele, ele viu o alvoroço. Ele viu o alvoroço, o choro e o pranto alto que estava estabelecido ali naquele lugar. É óbvio que num cenário de morte é legítimo que haja choro, que haja sofrimento, que haja uma postura de consolo, de empatia, né, por aqueles que estão sofrendo. Mas Jesus chega ali como aquele que é a ressurreição e a vida, como aquele que veio para dar vida e vida em abundância, como aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele que chega naquele cenário de caos. E ele não dá outra palavra. A palavra que ele dá é uma palavra de esperança. Ele diz: a criança não está morta, mas dorme. Porque o tempo dessa morte está contado. É minutos. Talvez seja segundos ou minutos. Para essa situação ser revertida. Então é surpreendente que Jesus tem esse poder de chegar onde está estabelecido o caos. Na minha vida, na tua vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade de fé, né? Onde quer que nós estejamos, e Ele pode enviar, estabelecer, né, a palavra de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E eu espero que, se essa seja a sua realidade, se você está vivendo o caos, né, se você está sendo até envolvido por esse caos, como aqueles que estavam ali foram envolvidos, e se você já foi envolvido no redemoinho do alvoroço, como está dito aqui, por que estáis em alvoroço e chorais, que você abra o seu coração e receba a palavra de esperança, que não vem da boca de um pastor, que não vem da boca de nenhum outro que não seja o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele envie a palavra de esperança aí ao teu coração, à tua casa, à tua família, nesta hora, nesse exato momento, onde quer que você esteja, aí, em nome de Jesus. E que esse caos, que essa tempestade, que esse alvoroço, né, se aquiete diante do Senhor, como Ele fez em outro episódio em que os discípulos também estavam enfrentando a tempestade. E Ele dormia. No outro episódio ele dormia. Né? No que eu disse anteriormente, ele não estava no barco, ele veio andando sobre as águas. Nesse ele estava no barco, mas dormia. Os discípulos tiveram que acordar e dizer: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Jesus simplesmente levanta e fala com a tempestade, ele repreende a tempestade e diz: psiu, e imediatamente a tempestade se aquieta e faz-se bonança. Jesus é aquele que tem o poder de invadir o caos e estabelecer ali a esperança, uma perspectiva completamente nova, por causa da sua presença, por causa do seu poder, por causa da sua palavra, por causa da sua vontade, que é soberana, sobre tempestade, sobre a morte, sobre o caos, sobre o alvoroço.
que Jesus entre com a sua presença bendita aí e desfaça o caos, o alvoroço, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Não é? Aleluia, que seja assim comigo e com você e com quem vier a ter acesso a essa nossa transmissão. Em outro momento, em outro dia, em outro contexto, e que porventura esteja vivenciando o caos, que o Senhor Jesus entre e se coloque dessa maneira tão especial, né? Falando, como ele disse aqui, essa criança não está morta, mas dorme, porque vocês não sabem o que eu estou prestes a fazer, né? Mas eu estou plenamente consciente e sei o que eu vou fazer. Eu vou trazer de volta a vida. Então a última palavra não será do caos, será do Senhor da esperança. Louvado seja o nosso Deus. Aos pés de Jesus é um lugar de súplica e de socorro. Por quê? Porque Jesus acolhe o desesperado, fortalece a fé do amedrontado, né? E promove a esperança onde está estabelecido o caos. E mais do que isso, para terminar, né? Jesus também promove vida onde estava estabelecida a morte. Olha que coisa surpreendente. O texto diz na sequência, tendo ele, verso 40, tendo ele, porém, mandado sair a todos, ele fez sair, ele deu uma palavra de ordem e fez com que saísse todos aqueles que não só não creram, mas riram, ridicularizaram e fizeram chacota dele. Ele, bom, já que vocês não creem, já que vocês estão ridicularizando-me, vocês não vão ser testemunhas oculares do que eu vou fazer. Isso é muito importante. Permita a Deus que a nossa postura não seja de incredulidade, pela sua graça e misericórdia, mas que nós acolhamos, né, a fé, que é um dom de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser testemunhas oculares do que Deus vai fazer, né, que Ele nos conceda a graça de ser testemunho ocular, né, da sua intervenção, dos seus milagres, daquilo que Ele vai realizar, segundo os seus propósitos para a glória do seu nome, mas que acaba se tornando bem para a nossa vida. E o texto diz, tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, Pedro, João e Tiago, e entrou onde ela estava. Olha que privilégio destes. Tomando-a pela mão, diz Talita Cume, que é aramaico. E Marcos explica, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Olha que coisa surpreendente. Estava estabelecida a morte. E Jesus entra e decreta a vida naquele lugar. E imediatamente a menina se levanta e põe-se a andar. Ela não só se levanta, como ela se põe a andar. Ela tinha 12 anos, né? E pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Que coisa maravilhosa. Aos pés de Jesus é lugar de súplica e é lugar de socorro. Porque Jesus é aquele que acolhe o desesperado, é aquele que fortalece a fé do amedrontado, é aquele que vem e promove esperança onde está estabelecido o caos e traz vida onde estava estabelecida a morte. Que coisa maravilhosa. Jesus entra naquele lugar, toma aquela menina, toma pela mão aquela menina, ele toca naquela menina que está morta. Era uma coisa que os judeus não podiam fazer. Você tocar em alguém morto, você se tornava cerimonialmente impuro. Mas Jesus vai onde está a morte, ele põe a mão e ordena a vida naquele lugar. Coisa maravilhosa. E ele toma pela mão e diz, Talita Cume, levanta, menina, levanta, eu te mando, levanta. A ordem que Jesus dá para aquela menina. E é lindo isso, a gente observar o poder de Jesus, a graça de Jesus, né? A misericórdia, a compaixão de Jesus, atuando naquele cenário de morte, trazendo e estabelecendo de volta a vida dentro daquele lar, dentro daquela casa, dentro daquela família e para aquela menina. Então, a gente fica como eles ficaram. Então eles ficaram sobremaneira admirados. Ora, Deus permite em nome de Jesus que nós sejamos testemunha das maravilhas do Senhor, onde estava reinando a morte,
o Senhor faça imperar a vida para a honra e glória do seu nome. Não é? Onde estava reinando a morte, o Senhor vem e faça imperar a vida para a honra e glória do seu nome. E que nós temos esse privilégio, que teve o pai, a mãe daquela menina, que teve Pedro, Tiago e João, né? Porque os demais não tiveram oportunidade de ser testemunha ocular. Eles ficaram sabendo depois, mas não tiveram aquele privilégio de estar ali junto com Jesus e ver aquilo acontecer em loco. Né? Que Deus permita que nós testemunhemos as suas intervenções de graça, de misericórdia, de compaixão, né? Os seus milagres transformando vidas, famílias, casamentos, né? Fazendo coisas que estão no seu propósito eterno, né? Para a glória do seu nome e para a bênção na vida daqueles que Ele decidiu agir em suas vidas e através das suas vidas. Que Deus permita. Então nós não temos dúvida. Aos pés de Jesus é um lugar de súplica e de socorro. Foi assim para Jairo, foi assim para tantos outros. E pode e deve se tornar para mim e para você o lugar da súplica e o lugar do socorro também, em nome de Jesus. Porque aos pés de Jesus, né, nesse lugar de súplica e de socorro, a gente pode testemunhar, né, que Jesus acolhe o desesperado. Jesus fortalece a fé do amedrontado. Jesus ordena a esperança, estabelece a esperança onde estava implantado o caos. E Jesus faz imperar a vida onde estava reinando a morte, porque Ele é o Senhor da vida. E aí o texto termina dizendo assim: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Olha que coisa linda, né? O Senhor Jesus faz o fechamento desse episódio tão lindo, ordenando que não desse publicidade àquilo que estava acontecendo, ainda que seria impossível conter, mas pelo menos no imediato, né? Porque isso levava as pessoas a focar mais no milagre do que na mensagem, do que naquilo que Jesus queria que as pessoas internalizassem, que era o Evangelho, a mensagem do reino de Deus. E também levantaria oposição, né, daqueles que queriam matar Jesus mais à frente, né? Mas poderia colocar impedimento ao ministério de Jesus, desfocar as pessoas do que realmente Jesus queria que ficasse no coração de cada uma delas, né? E Jesus tem cuidado com aquela menina e pede para que eles dessem de comer aquela menina. Olha que coisa linda. Aquele que acabou de trazer vida naquele corpo também coloca para nós a responsabilidade que nos é intransferível, né? Vocês precisam alimentar essa menina. Vocês precisam fazer aquilo que lhes compete fazer, né? Que é cuidar do bem-estar físico dela. Aquilo que vocês não podiam fazer, eu fiz, e aquilo que vocês podem, que vocês o façam. Olha que coisa linda. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor, porque aos pés de Jesus é o lugar de súplica e socorro. Foi assim para Jairo. Pode e deve ser para mim e para você também. Talvez você está vivendo uma situação, um cenário, um momento que você precisa suplicar. Então, o lugar que você deve se colocar é aos pés de Jesus. Apresenta a sua súplica ao Senhor Jesus. E nós clamamos a Deus que você seja visitado pelo socorro, como foi Jairo. Por quê? Porque Jesus acolhe o desesperado. Foi assim que ele fez com Jairo. Jesus fortalece a fé do amedrontado. Quando Jairo recebeu a pior notícia que ele poderia receber, Jesus diz para ele: não temas, crê somente. E Jesus promove a esperança onde está estabelecido o caos. Chegou naquela casa, o povo alvoroçado, chorando, totalmente descontrolado. Jesus disse: não, essa menina não está morta, ela dorme, porque vocês não sabem o que eu estou prestes a fazer. Então, creia, tranquilize o seu coração, porque você ainda não sabe o que Jesus está prestes a fazer aí na sua casa, na sua vida, no seu coração e nas circunstâncias que você está vivenciando. A última palavra é dele, é dele. Não deixa o alvoroço tomar conta, não. Acalme-se. E porque Jesus, onde estava reinando a morte,
ele faz imperar a vida, porque ele é o Senhor, ele é o doador, ele é o sustentador da vida. A palavra de Deus diz que era o Verbo, ele é o Verbo que estava com Deus, o Verbo era Deus. E ele, esse Verbo, é a luz, é a vida. Tudo que existe veio existir por meio dele. O Evangelho de João chega a dizer, capítulo 1, eu vou ler para não citar de cabeça, para não citar errado. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então esse é o Senhor da vida. Ele é a ressurreição à vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus, aquele que onde está reinando a morte, ele pode fazer imperar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos outra sugestão ou outra direção da palavra de Deus a não ser essa. Nos colocar aos pés de Jesus. Porque aos pés de Jesus é lugar de súplica e de socorro. Se você está precisando suplicar, coloque-se aos pés de Jesus. E vamos clamar a Deus para que você tenha a oportunidade de experimentar, de vivenciar e de testemunhar o socorro que você recebeu da parte do Senhor. Que seja assim, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.